Vamos falar agora então de vieses cognitivos aplicados ao comportamento do consumidor. Primeiro de tudo, vamos explicar o que são vieses e heurísticas, né? Então, esse conceito de vieses heurísticas, ele também faz parte do trabalho do Kahneman lá atrás. Tá? E tá nesse livro, tem bastante coisa nesse livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman de 2012. Tá? Primeiro, vamos entender que vieses cognitivos, eles são erros de pensamento. A gente pode chamar dessa forma. Por que erros de pensamento? Porque são essas instruções biológicas que nós temos dentro de nós para interpretar fatos e situações. E o engraçado é que os vieses, eles acontecem de forma igual para todo mundo. Um exemplo de um viés de autoridade, não sei quem já ouviu falar, ou popularmente chamado gatilho da autoridade. O que esse viés diz? Ele diz que pessoas que são destaque em alguma área, elas exercem mais influência sobre outras pessoas do que pessoas que não são destaque. Então é a mesma coisa. Se a gente pegar um exemplo para quem é pai aqui, bem fácil. Imagina que vocês precisam convencer um filho para ir para a cama dormir. 10:30 da noite, nada de querer dormir, tu tá dizendo vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir, não quero, não tô com sono, aquela coisa toda. Eu tenho 2 filhos, eu sei como é que é. Aí só que aí vocês, sei lá, conseguem o contato e chamam no Instagram quem que pode ser? Nem sei se faz sucesso sendo Lucas Neto ou qualquer outro personagem, né? Na minha época seria chamar Xuxa, né? Não. Chama o Lucas Neto. E aí ele diz: Ô fulano, tem que dormir, hein? Obedece a mãe, o pai. A criança vai dormir ou não vai? Vai. A autoridade. Tá? A gente viu isso, os próprios garotos propaganda que sempre foram utilizados, né? Normalmente a autoridade é alguém que a gente admira, que a gente acha que é bom em uma coisa, e que porque ele é bom e a gente admira, a gente dá mais bola para essa pessoa, a gente confia mais no que ela diz ou não. Isso é um erro de pensamento, porque não quer dizer, né, que só porque a pessoa é uma autoridade naquilo que ela possa estar dizendo alguma coisa correta, ela pode estar dizendo uma bobagem. Aí que entra o erro de pensamento, que a gente atribui verdade para qualquer coisa que as pessoas bem-sucedidas dizem, não importa se é verdade ou mentira. O erro de pensamento é esse. A gente perde a capacidade de julgamento porque os vieses nos ajudam a concluir e tomar decisões de forma equivocada. E está dentro de nós, o nosso software básico que vem de fábrica já vem com os erros, os vieses embutidos na gente. Na medida que eu entendo esses vieses, eu começo a tentar prever e até usar esses elementos para convencer as pessoas do que eu quiser, né? No sentido de motivá-las a comprar alguma coisa, a negociar, a se engajar na minha ideia, coisas do tipo. E o que são as heurísticas? As heurísticas são as experiências que eu passo. Eu sempre uso esse exemplo. Imagina que eu estou saindo da minha casa aqui e vou levar o cachorro para fazer xixi na rua. Eu não tenho cachorro, mas é o exemplo. E aí eu sou assaltado. Nesse momento eu sou assaltado. Eu volto para casa, putz, chateado, que droga, não sei o que, blá, 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 tal. E aí as pessoas perguntam, e aí, tô pensando em me mudar pro teu prédio, o que que tu acha? A tendência que tem é dizer, olha, eu acho que o meu prédio ali, a minha rua é perigosa. Mesmo que não seja. A questão é, eu fui assaltado, eu acho que é perigoso. Só que se for olhar, talvez seja o único assalto na rua no ano. Então não dá para dizer que é uma rua perigosa. Mas a minha experiência de ter tido o assalto me faz perceber aquela minha experiência como uma verdade absoluta. Então, mesmo que não seja perigosa a rua, para mim é. E qual é o grande problema das heurísticas? É que muitas coisas que a gente vive, elas não são verdades absolutas, elas são episódios que eu vivenciei e que a gente atribui para os outros. Como, por exemplo, que importa, o que é importante, sei lá, imagina que a pessoa, o cara virou milionário e nunca se estudou, nem graduação tem. Ele vai ter uma tendência a achar que graduação é uma porcaria. Porque na visão dele não precisa, ele não precisou, então ele vai achar que ninguém precisa ter. Heurística de novo, tá? De novo uma mentira, não é um pensamento correto.
Então, quando a gente passa a dominar isso, a gente também passa a ser dono dos próprios pensamentos, na medida que a gente entende que determinadas conclusões que a gente tem pra gente são erradas. Eu não posso seguir esse impulso natural meu de achar que aquela minha experiência é uma verdade. Eu estou perdendo capacidade de decisão e estou me tornando, de certa forma, burro para decidir, né? Porque eu não estou analisando todas as questões que deveria estar analisando. Então, esses dois caras, o Amos Tversky e o Daniel Kahneman, foram que descobriram muitos dos vieses, né? Descobriram muitas questões que foram fundamentais para que hoje a gente tenha essa área mais estruturada. É claro, a gente já tem viés mapeados desde a década de 40, década de 50, né? Um cara chamado Leon Festinger também tem alguns vieses, já em 52 ele já tinha vieses mapeados e tal, mas eles começaram a organizar e construíram tudo isso de uma forma melhor. E hoje a gente tem o que se chama de Códex dos Vieses Cognitivos, que é esse material aqui. Vocês podem acessar o material em todo, em alta definição, no qual a gente tem 187 vieses que foram mapeados. Daqui a pouco podem acabar descobrindo mais, mas em princípio tudo que é viés que existe, que foi mapeado de forma científica, de alguma forma estão aqui. E quem criou isso foi o John Manouchian, que ele organizou isso. Então, esse trabalho aqui dos Codex, ele é brilhante, porque deu um trabalho absurdo. Imagina vasculhar tudo que é tipo de estudo para poder construir um único documento que envolvesse todos os vieses existentes. E uma coisa interessante que tem do Codex é que os vieses, eles também foram agrupados de acordo com o propósito. Por que os vieses existem, né? Vamos explicar por quê. Primeiro de tudo, os vieses existem porque a gente tem informação demais. Não é assim? A gente tem informação demais, não é? 11 milhões de bits, prestamos atenção em 40 bits de forma consciente, então tem informação demais. Os vieses, eles entram para definir essa classificação. Ó, há muita informação no mundo. O nosso cérebro precisa escolher o que é útil para ele aumentar seus diferenciais competitivos e sobreviver. Então, os vieses, e aí tem esse agrupamento todo de vieses aqui, ó, nem sei quantos são, todos eles estão voltados, são vieses que foram identificados, responsáveis pela seleção das informações na nossa mente. Então percebam que isso aqui é a explicação para aquilo que a gente já faz de forma natural. Tá? A grande vantagem é que a gente que começa a aprender sobre neurociência para negócios, a gente passa a gente passa a entender isso, passa a usar isso. Não mais de uma forma empírica, mas de uma forma planejada. Então, por exemplo, pego dois aqui, ó. Viés da disponibilidade. Então, exemplos imediatos que vêm à mente são melhores para tomar decisões do que soluções alternativas que não são facilmente lembradas. Então, como tem informação demais, um critério que o cérebro usa para decidir sobre algo é o que vem na minha mente em primeiro lugar. É isso que eu vou usar para tomar de decisão. Porque o que vem em primeiro na minha mente parece mais verdadeiro, mesmo que não seja, tá? O erro é esse. Talvez não seja. Se a gente pensar, talvez a gente vai descobrir que não, que eu posso cavar mais memórias, mais coisas, posso ser mais úteis do que vem primeiramente na minha mente. Outro, efeito de mera exposição, né, que é a tendência a desenvolver uma preferência por coisas simplesmente porque são familiares a ela. Então, quanto mais frequentemente a gente vê uma pessoa, mais agradável ela tende a ser considerada. Então, perceba que interessante, né? Não, às vezes eu posso nunca falar com alguém, mas se eu vejo ela seguido, meu cérebro começa a achar que a pessoa é confiável, que ela é familiar e que por isso o dia que eu for falar com ela, a tendência que eu vou ter é achar essa pessoa mais agradável, a achar as coisas que ela diz mais legais, porque eu já acostumei meu cérebro com aquela pessoa. Eu já sei que ela não é uma hostilidade e que meu cérebro já gosta daquela sensação de ser algo conhecido. É um erro, porque não quer dizer nada, né? O fato de eu ter visto, às vezes, parece. Hoje a gente olhando de forma racional em cima disso, parece, putz, que viagem. É, mas é o que o cérebro faz, tá? Vamos lá, problema 2 agora.
Como é que o nosso cérebro lida com a falta de propósito? Que é a falta de propósito? Vamos lá. O mundo é muito confuso e precisamos tornar inteligíveis para sobreviver. Uma vez que o volume de informação diminui, ou seja, no momento que a gente começa a usar os vieses para selecionar informação, total. Uma vez que o volume de informação diminui, nós ligamos os pontos, preenchemos as lacunas com a nossa vivência e conhecimentos e atualizamos o nosso mindset, nossa mentalidade. Então a gente começa a dar sentido para as coisas. Primeiro de filtro, depois eu dou sentido. Eu começo a ligar o que é importante ou não. E aí, olha, eu trago dois viés aqui. O viés da autoridade é um deles. Como é que eu vou definir que isso aqui é bom ou não? A autoridade define. A gente falou nisso. E o outro, erro de atribuição final, que é a tendência de julgar como errado, ou seja, com preconceito, o comportamento de grupos externos, porém minimizando os erros quando são do grupo interno. Isso acontece muito com o time de futebol, né? Mas também acontece com o departamento dentro das empresas, né? Pô, muitos anos de área comercial eu trabalhei e era comum a gente ver o comercial tanto brigando com marketing quanto brigando com financeiro. E a gente sempre acha que nós somos o melhor grupo. Não, pô, a gente só não vende mais porque os caras não nos ajudam. A gente olha todos os defeitos do outro, mas nunca olha para os próprios defeitos. O erro de atribuição final acontece também quando a gente adora criticar o filho do outro, né? Achando que o nosso filho é o máximo. Olha, o meu filho é um anjinho. Não olhamos erro nenhum. Agora, o filho do outro é o capeta. Viagem, os filhos, crianças tudo aprontam. Umas mais que outras, às vezes, mas a gente erra, né? Essa questão do erro de atribuição final é um erro comum que a gente faz. Perceba, a gente está sempre tentando se defender, né? 3, necessidade de agir. Então, diminuí a informação, né? Filtrei, enxerguei a prioridade nela, agora vamos necessidade de agir. Que é, ou seja, temos tempo e informação restritas e precisamos agir rapidamente diante de incertezas para garantir a sobrevivência. Então, ao sermos expostos a cada nova informação, precisamos avaliar os resultados possíveis e aplicar a decisões, simulando o futuro para prever o que pode acontecer e então agir conforme nova percepção. Então, eu não posso ficar decidindo. Eu preciso agir. Então, qual o critério que os vieses nos ajudam? Quais são os critérios que nos ajudam a agir rapidamente? Na medida que eu filtrei as informações, na medida que eu encontrei utilidade e propósito nelas, agora eu preciso escolher para agir. E olha que interessante esse aqui. Viés de desejabilidade social. É a tendência que entrevistados de uma pesquisa respondam às perguntas de maneira que será vista favoravelmente pelos outros. E eu coloquei de propósito esse viés. Porque esse não é o viés que acontecem nas pesquisas mercadológicas, na pesquisa de clima, na avaliação de desempenho. Não é isso. A gente tem o desejo natural de ser bem visto pelos outros. Então, quando as pessoas me fazem perguntas, a gente vai dizer na lata o que a gente acha? Claro que não. Então é um critério que a gente utiliza, é um pensamento rápido que a gente usa para lidar com as situações do dia a dia. Por último, nós vamos para do que nós devemos lembrar. De novo, filtrei informações, dei sentido para as informações, usei critérios para agir de uma forma mais rápido, e agora, o que eu tenho que lembrar de tudo isso que eu vivencio? Quais são os critérios para lembrar disso tudo? Vamos lá. Há muita informação disponível e nós só conseguimos gravar alguns bits em nosso cérebro. Lembra que a gente viu? Dos 40 bits conscientes que a gente consegue prestar atenção, de 5 a 9 viram memória. Quais são os critérios que envolvem transformar 40 bits consciente em de 5 a 9 memória permanente? Tá? Aqui são todos esses vieses aqui, que estão em cinza, que têm este papel. Tá? E eu vou ler alguns aqui. Vamos lá. Efeito primazia. É a tendência de uma pessoa recordar melhor o primeiro e o último item de uma série e o pior dos itens do meio.
Tá? Isso é muito interessante, porque isso tem a ver com o trabalho do Daniel Kahneman, que é o eu da memória e o da experiência que a gente vai ver depois. Tá? E o outro, viés do pico-fim. Ó, um evento não é julgado pela totalidade de uma experiência, mas por momentos resultantes da heurística da representatividade. O valor dos instantâneos domina o valor real de uma experiência. Ou seja, eu posso ir num show e o show ser fantástico, do início ao fim. Agora, se lá no momento, numa parte lá do show, mais pro final, eu pulo, piso numa latinha e torço o pé. E tenho uma dor absurda, acho que eu rompi os ligamentos. Vou para casa, vou fazer, descubro que não é nada demais, mas vou ficar 2 dias em casa. Quando perguntarem como é que foi o show, nós vamos ter uma tendência grande de lembrar o show como ruim por causa do evento que superou a experiência do bom. Por causa daquele evento em que eu me machuquei que superou a experiência do bom. Então, isso é uma tendência, de novo, equivocada de fazer análises precipitadas, ou seja, análises inconscientes que o nosso cérebro faz sozinho. Quando eu começo a entender de viés, eu paro, penso e analiso se é verdade, não é verdade. Trabalho melhor para não seguir simplesmente vivendo por vieses, que é um erro.